Irmãos, a paz de Jesus a todos, Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez aí, à distância, nosso culto, mas com a certeza que o nosso retorno ao templo, né, ainda que a nossa comunhão não vai poder ser aquela que a gente quer, abraçar, apertar a mão, beijar, mas a gente vai, pelo menos, a gente vai estar podendo olhar a cara do irmão. Não sei se como Zorro, né? Todo mundo com máscara, mas a gente vai estar aí em breve se reunindo. Se Deus quiser, nós vamos estar aí no mês de junho, retornando às nossas atividades. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que você esteja em paz, sua casa em paz, que Deus esteja nos conduzindo aí nesses dias aí, com a segurança que Ele, somente Ele, pode trazer ao nosso coração. Amém? Tenho orado, irmãos, porque às vezes a gente tem que sentar para preparar algumas pregações, aproveitarmos o momento para a gente fazer as gravações das mensagens. Então, não é segredo para ninguém, que às vezes a gente grava 2, 3 mensagens, e a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, irmãos, para não repetir coisas, não pôr coisas da nossa mente, né? Uma sensibilidade muito grande para entender o que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. E aconteceu uma coisa muito interessante nesses dias que a gente fica com o computador muito tempo ligado, porque eu também estou gravando as aulas para o seminário, estou fazendo outros tipos de trabalho particulares que os irmãos sabem que são coisas minhas particulares, né? Mas muitos da igreja, a maioria da igreja está tendo acesso. E vamos dizer assim, vou usar essa expressão, você vai entender. Sem querer, eu estava lá vendo uns vídeos, sem querer eu vi um vídeo lá da conversão do filho de um famoso comediante brasileiro. Nunca tinha visto aquele vídeo. E era um vídeo longo, acho 1 hora e pouco. Aí eu falei, como eu gostava muito desse comediante, eu falei, eu vou ouvir um pouquinho esse cara falar. E foi assim, irmãos, algo assim, aquelas coisas que acontecem, eu sei que muitos não acreditam, mas uma grande maioria acredita. Aquelas coisas sobrenaturais. Foi como um dia desse, um tempo atrás, estava assistindo um filme, e aí alguém me ligou e falou, olha, está passando um filme e tal. Eu falei, eu estou assistindo. É um filme que tinha uma mensagem cristã. Muito bonito o filme, não vou me lembrar agora exatamente como que era, mas é uma história muito bonita de um garoto que caiu num lago, que tinha congelado e tal. Depois eu lembro e falo para os irmãos. Depois até passei para outras pessoas. Então, interessante, né? Eu estava assistindo em casa, porque um dos meus filhos começou a assistir, e eu cheguei lá, vi o filme, me interessei, comecei a assistir, vi até que era um filme que tinha esse teor cristão, achei muito bonito, e outras pessoas estavam assistindo também. Você pode falar, mas nesse momento tem um monte de gente assistindo televisão. É verdade, mas é interessante a pessoa se importar em um falar para o outro, olha, está passando uma coisa bacana e tal, até porque só tem lixo quase na televisão nesses dias. Mas enfim, por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque algumas coisas a gente entende que elas acontecem como assim vou usar uma expressão, um sobrenatural. Ou seja, não é uma ordem das coisas. Por exemplo, eu jamais iria parar para ficar assistindo um vídeo longo assim, de coisa que não me interessa, jamais, né? Eu tenho estudado muitos vídeos históricos, muito falando da história do Brasil. Estou fazendo parte agora de um grupo aí, que tem muitos vídeos que são produzidos falando da história do Brasil. Tenho assistido, um deles eu já assisti 2 vezes, porque eu estou assistindo e anotando coisas sobre a história, muito, muito bom mesmo, muito bacana. Depois, no particular, quem quiser, não vou fazer propaganda aqui, porque isso aqui, de certa maneira, é um vídeo público, mas no particular, quem quiser saber o que eu falo, pode me procurar que eu falo. Enfim, eu jamais estaria assistindo um vídeo desse. E foi algo assim tremendo, foi muito marcante para a minha vida em particular, a história que esse cara narra. Então, eu pensando, isso aí ficou na minha mente, e pensando nisso, essa mensagem ela surgiu no meu coração, que é
uma pergunta para a igreja, uma pergunta para os crentes, para os cristãos. Você está preparado para o sobrenatural? Você está preparado para o sobrenatural? O texto que eu vou usar é um texto que o apóstolo São Paulo fala lá, a primeira carta dele aos Tessalonicenses. E ele diz assim, no capítulo 5, na primeira carta, eu vou ler aqui do verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, eu não tenho necessidade de escrever para vocês, porque vocês mesmos estão inteirados com muita precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto qu'aquela mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum vocês escaparão. E ele vai embora, e falando em cima desse tema, falando sobre a questão do arrebatamento, falando a questão dos mortos, né? Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito, com relação àqueles que dormem. Os que dormem aqui, os que morreram. Não quero que vocês fiquem tristes, como aqueles que não têm esperança. As pessoas do mundo, que os que morreram, acabou, não tem esperança, né? Mas se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, Deus também, mediante Jesus, trará em companhia dele os que dormem, em companhia dele. Então Jesus vem com aqueles que dormiram, os que estão dormindo. Ora, nós ainda declaramos por palavra do Senhor isto, que nós, os vivos, os que ficarmos até esta manifestação, esta vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque Deus, o Senhor, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, com esta palavra. Esse é o finalzinho do capítulo 4 da carta. Quero dizer para vocês que isso aí soa estranho aos olhos, aos ouvidos, aos olhos de quem está vendo e aos ouvidos de quem está escutando, não é? Por isso que essa palavra, quando veio ao meu coração, eu falei, que coisa difícil, Senhor, de explorar para apresentar para a igreja, mas é um momento interessante. Depois que terminei até a meditação, eu entendi o porquê. Porque nós estamos vivendo, irmãos, um momento interessante da história. Eu sempre tenho dito isso. Estamos fazendo parte de uma história. Então, algumas considerações para a gente chegar nessa passagem aí. A Bíblia é um livro simples, eu repito muito isso. O objetivo dela é apresentar Jesus como Senhor e Salvador. O plano de salvação para que o homem compreenda que é um pecador e que necessita, ou melhor, ele tem que compreender a necessidade de Jesus. Então a Bíblia é esse livro que apresenta isso aí. O objetivo da Bíblia é apresentar Cristo Jesus como Senhor, como Salvador e apresentar o projeto de Jesus como sendo esse Salvador, como sendo esse resgatador do homem, desde que esse homem compreenda que é um pecador e tem a necessidade de receber Jesus. Então veja, isso não é tão difícil de compreender. Por isso que a gente diz que a Bíblia é um livro simples. Você tem que crer, Você tem que aceitar isso como sendo a palavra de Deus. Mesmo assim, não se torna tão complicado. Mas a sequência da vida cristã, ela começa a trazer desafios para nós. Por isso que eu falei, desse tempo que a gente está vivendo.
um tempo bastante difícil da nossa caminhada, da nossa jornada na questão de sermos nós servos de Deus. Olha que interessante. O mundo não sabe o que é santificação. O cristão é desafiado a saber e a seguir isso. O mundo não sabe ou não compreende o que são ou para que servem os dons, mesmo os dons naturais, né? A gente sabe que os dons naturais não são só para ganharmos dinheiro, eles são também para serem usados na obra, não servem somente para você ganhar dinheiro. Muito menos o mundo reconhece o que são os dons, o que representam os dons de ministério. Para eles isso nem existe. O mestre que ensina, o pastor que prega, não é assim? Então, os dons de ministério, aquele que acolhe, aquele que socorre, muito menos os dons espirituais. Isso aí, então, o mundo nem tem ideia do que é. Mas para o cristão, isto se torna um desafio também, desafio de vida, de aplicação em seu caráter de cristão, de cidadão, em sua vida particular, em sua vida pessoal. Olha que mensagem interessante, irmãos, profunda. Por isso que o tema é: você está preparado para o sobrenatural? Partimos da coisa simples. O que é simples? O que é básico? Que a Bíblia é um livro que procura apresentar Jesus, este como o único Senhor e Salvador. Isso é fundamental. Partindo daí, nós entendemos que há uma necessidade, então, de crermos e buscarmos a Ele, reconhecendo que nós somos pecadores. Agora, a jornada, a partir desse momento, ela começa a apresentar essas dificuldades, né? Ou seja, o desafio da santificação, o desafio da aplicação desses dons, o desafio da aplicação da nossa vida como servos, como cidadãos de Deus, dos céus e deste mundo aqui. E aí vai chegar até o tema da mensagem, que é o desafio de crermos que nós um dia seremos retirados daqui. Todos nós seremos retirados. Segundo esse texto que nós lemos aqui de Paulo, até os que dormem serão retirados primeiro, ressuscitarão primeiro. Ele diz aqui: ora, ainda nós declaramos por palavra do Senhor que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, veja, irmãos, que interessante, né? Seremos retirados daqui. Imagina o arrebatamento da igreja. Para muitos que leem essa passagem, e olha, eu diria hoje, para muitos crentes, para muitos pastores até, crer no arrebatamento da igreja é como acreditar em OVNIs, objetos voadores não identificados. É como acreditar em fantasmas. Você citar isso aqui para alguém que não conhece a Bíblia, a primeira coisa que ele vai perguntar para você é: mas você acredita mesmo que isso vai acontecer? Porque existem até filmes seculares que exploram isso, né? Um dia desses eu até falei para a igreja, assisti um filme chamado Apocalipse, ou Apocalipse. Não era um filme cristão, nem tinha um teor evangélico ou evangelístico, mas ele tratava exatamente disso, né? Dessa situação bíblica, do desaparecimento de pessoas por todo o mundo. E esse filme foi baseado exatamente nessa passagem. Até onde as pessoas desapareciam, ficavam na roupinha delas lá, que foram arrebatadas. Roupa não é arrebatada, né? Então tinha lá o piloto, o piloto desapareceu e ele era crente. Então, umas coisas assim interessantes. E não era um filme com teor evangelístico, nem era um filme gospel, né? Então, quando você conta isso para alguém, você fala: olha, arrebatamento, tal, isso soa meio seres extraterrestres, objetos voadores não identificados, fantasmas. E eu digo que hoje muitas pessoas dentro da igreja não têm ideia do que é isso. Infelizmente, eu tenho visto lideranças, pastores, zombando dessas passagens bíblicas.
dizendo que isso aqui ele é um mito na complexidade daquilo que é trazido. Né? Sabemos que a Bíblia tem mitos, mas não mitos na situação da linguagem, da apresentação do texto. Não mitos porque representam mentiras, mas para muitos isso aqui é uma expressão mitológica, né? Leva àquela ideia da mitologia egípcia, da mitologia grega. Se vivemos num mundo tão envolvido em coisas materiais, em incredulidade quase absoluta, quando o assunto é igreja, Bíblia, etc., é pior ainda. Com tanto picareta vivendo da exploração de pessoas desesperadas e despreparadas, a pergunta é: você ainda crê no sobrenatural? No sobrenatural da criação, que Deus formou tudo da sua palavra? Você ainda crê no sobrenatural do arrebatamento? Que nós seremos realmente retirados, nós os que ficarmos? Você ainda crê no sobrenatural do Apocalipse? Você é ainda daqueles que acreditam neste sobrenatural? Porque as pessoas que vivem num mundo materialista e de incredulidade, jamais eles vão acreditar nessas coisas. E dentro da igreja, como eu falei, muitos perderam essa expectativa, né? Muitas pessoas desesperadas nesses dias. Por quê? Porque estão, de repente, em conflito em encontrar o porquê da vida. Não é verdade? Então você tem um iate, mas de repente está preso lá dentro de uma marina, está preso lá dentro de um lugar que você não pode pegar esse iate para sair e desfrutar dele. Você tem uma casa na praia, você tem que ficar dentro da sua casa, você não pode desfrutar da praia em si. Você tem um carrão, mas ele está dentro da sua garagem, você não tem para onde ir com ele. Você tem roupas boas, joias, mas você não tem onde usar isso. Você não pode ir a um cinema, a um teatro, a uma festa, à igreja, né? Então, muitas pessoas acabam entrando em conflito. Puxa, e agora? Você tem dinheiro no banco, e daí? O dinheiro talvez seja para você consumir agora com comida, com alimentação, que infelizmente muitos não têm. Então, o mundo envolvido em coisas materiais, nós ainda cremos nessas coisas, né? Então, veja, os portadores dessa mensagem são os ministros de Deus. Na última mensagem eu falei sobre missão, que a missão é a palavra aplicada. Eu creio dessa forma, é uma expressão minha. O que é a missão? Aplicar a palavra. E até mesmo a oração, ela faz parte da palavra. Então, quando nós aplicamos a oração à missão, nós estamos usando a palavra. Então, a palavra, ela faz parte do nosso dia a dia. Agora, a palavra em si, quando você pega, vamos dizer assim, você não compreende. Então, você tem que ter alguém que traduza essa palavra ao seu coração, à sua mente, ao seu intelecto, à sua razão. E quem traduz essa palavra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele usa homens, mulheres, para que possam fazer parte desse projeto, né? A nossa missão, a sua missão, ela vem através da aplicação da palavra pelo Espírito Santo de Deus. Então, a missão do Espírito Santo é preparar a igreja, conforme diz lá o Evangelho segundo São João, capítulo 14 e capítulo 16. O Espírito Santo, ele vem preparar a igreja. Preparar para quê? Principalmente para esse momento, para a confiança que nós temos que deste momento nós seremos retirados, né? O Espírito Santo dá a convicção de que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem esta garantia desta retirada. Dá a convicção de que tudo será mesmo uma realidade que irá acontecer. Então, irmão, não sei se você está conseguindo compreender aonde eu estou chegando aqui nessa mensagem. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo, talvez um dos maiores tempos da incredulidade.
da incredulidade. Então, algumas passagens bíblicas elas se tornam ainda mais difíceis de serem compreendidas e muito mais difíceis ainda de se tornarem prática da nossa vida. O Espírito faz em nós a produção de dons, a produção do fruto do Espírito, para que a gente tenha condições de viver e de ser testemunha aqui nesse mundo. Por isso a pergunta: você está preparado para o sobrenatural? A igreja mistifica muito essas partes, né, irmãos? Mistifica muito. Então, mistifica objetos, mistifica locais, lugares. Isso aí não existe. Não existe um lugar onde Deus não pode operar. Não existe um lugar onde Ele opera mais. Vamos para Israel, porque lá é a terra onde Jesus pisou. Lá eu vou passar em lugares. Eu acho um lugar maravilhoso. Nunca iria fazer turismo lá. Iria fazer pesquisa. Nunca iria usar esse lugar para fazer turismo, mas para pesquisar, para conhecer tesouros arqueológicos, museus, assim como tenho muita vontade de conhecer coisas na Europa, nesse segmento, na Grécia, no Egito, né? Mas não é um lugar diferente daqui. Não vamos orar na montanha, porque na montanha é a mesma coisa. Orar na montanha, orar no chão, orar deitado, orar em pé, orar ajoelhado, né? É a mesma coisa. Nós mistificamos. Olha, tem lá um candelabro que veio de Israel. Olha, tem um óleo que veio não sei de onde. Nós mistificamos. Nós levamos o sobrenatural para um lado que não é o sobrenatural bíblico. O sobrenatural bíblico é aquele que nos linka, nos apoia, nos une com a fé. Não uma fé sem razão, uma fé louca, mas uma fé que tem base. E a base é a Bíblia, é a palavra. Então, você está preparado para o sobrenatural? O sobrenatural é isso aqui. O sobrenatural é muitos que vivem, às vezes, sem os recursos. O povo está todo desesperado aí, irmãos. Está aí, vai ao hospital, tal. Até no meu canal particular eu comentei isso aí. O povo está desesperado. Eu comentei a experiência de um missionário lá, eu falei lá de um missionário que eu estava conversando com ele pelo WhatsApp, e ele falou: pastor, aqui eu não estou com medo de nada, não tenho problema nenhum aqui. Eu falei: é verdade? Ele falou: não tem hospital aqui? Eu não tenho um hospital aqui. Se der aqui uma dor de barriga mais forte, a mulher dele é enfermeira, ela vai cuidar aqui dos remédios que a gente tem. Se precisar do hospital, tem que ir para outro país. Aqui não tem. Então eu não estou com medo de nada, estou guardado em Deus. E nós aqui, nós que eu digo muito crente, né? Com medo lascado aí do momento. Então, irmãos, de repente é um momento de a gente viver o sobrenatural. O sobrenatural que é? Alguém vem com uma profecia e tal. Pastor, você está zombando disso? Não estou zombando disso, entenda o que eu estou falando, né? Eu estou dizendo que o sobrenatural aqui é outra coisa, é a fé linkada com uma razão. O sobrenatural aqui é ter certeza que um dia isso que Paulo está falando aqui para a igreja em Tessalônica vai acontecer. Nós que ficarmos seremos retirados no abrir e piscar de olhos. Mas de forma nenhuma precederemos aqueles que morreram, que simbolicamente vão sair de tudo quanto é buraco, tudo quanto é lugar, simbolizando que a igreja foi tirada deste mundo. Eles já estão com Jesus, vai ser apenas uma simbologia, não é? Então, aos olhos do mundo, isso aqui é um absurdo. Aos olhos de muitos teólogos, muitos pastores, isso aqui é assustador, crente acreditar que isso aqui é literal. Aos olhos desses aproveitadores falsos apóstolos que estão aí, isso aqui é ótimo, porque eles nunca vão pregar isso aí, porque eles têm que pregar a prosperidade aqui e agora. Inclusive eles estão desesperados aí, já abriram templos, estão fazendo reuniões, estão aí botando 500 contas aí para que você possa depositar dinheiro, não tem mais como vender, alguns não tem mais como vender o lencinho suado para ninguém, alguns não tem mais como vender patuás que fornecem prosperidade, que te livram do mal, que não deixam você pegar o vírus chinês e daí para diante. Então isso é um círculo de pessoas que não creem, de pessoas incrédulas, de zombadores que estão por aí, de místicos que usam essa mística para o seu próprio proveito, mas nisso tudo, eu pergunto para você, você ainda crê no sobrenatural? No sobrenatural que Deus coloca aqui.
Ou seja, a fé é a confiança que nós temos na palavra de Deus. Então, fé, confiança, conhecimento da palavra, são essas coisas em conjunto que irão produzir a certeza de algo sobrenatural e que deverá ocorrer em breve, conforme esse texto de Tessalonicenses que nós acabamos de ler aqui. Então, você ainda crê no sobrenatural? Você está preparado para este sobrenatural? A igreja está passando, juntamente com o mundo inteiro. A igreja no Brasil, a igreja na Itália, a igreja na Espanha, a igreja na Inglaterra, a igreja na Coreia do Sul, a igreja espalhada pelo mundo. Ela está passando o mesmo momento que nós aqui. Os Estados Unidos está sendo devastado por esse vírus chinês. É assustador o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, né? Então, e lá é o lugar, pelo menos nas estatísticas, é o lugar onde se encontra o maior número de protestantes, de cristãos, tanto cristãos evangélicos como cristãos católicos, se você somar tudo, como até algumas seitas são chamadas evangélicas cristãs, ali é a maior concentração e eles estão sendo devastados. Os números são assustadores, né? De mortes, de pessoas que estão infectadas, etc, etc, etc. Então, irmãos, nós estamos passando um momento delicado, mas não é o momento da retirada ainda. Talvez estejamos vivendo o princípio das dores. E, nesse momento, a gente tem que fazer que nem esse missionário aí, viver no sobrenatural. Que sobrenatural é esse? É aquilo que Deus deixou preparado para nós, que Jesus deixou preparado para nós, e que uma hora ou outra vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Talvez seja a nossa geração, talvez seja a próxima geração. Mas você está preparado para o sobrenatural? Você tem certeza? Você tem certeza? Né? Se você for chamado à presença de Deus hoje ainda, você tem certeza? Você vai contemplá-lo face a face? Você tem certeza? Você fala, não, isso aí que está na Bíblia, eu tenho certeza que o mundo foi criado conforme a palavra de Deus, pela força, pelo poder, pelo TNT da palavra de Deus. Não, eu creio dessa forma, que o homem foi expressão da imagem e semelhança de Deus. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa certeza de que Deus usa, o Espírito Santo está aí, eu tenho certeza. Você tem certeza que será um dia levado até a presença de Deus? É um absurdo. Crer nessas coisas aí aos olhos do mundo é um absurdo, né? Mas para aqueles que confiam não é um absurdo, e sim uma certeza. Então eu encerro dizendo, você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? Perguntar 3 vezes, porque foi assim que Jesus fez com Pedro. Pedro, você vai me negar? Não. Pedro, você vai me deixar? Não. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Né? Então, irmãos, é uma palavrinha para a gente parar e pensar muito, muito mesmo. Você tem certeza? Você ainda crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus? O sobrenatural, não essa bobagem que os homens fazem aí. Essas revelações, essas coisas aí. Vai aparecer um monte de oportunistas. Depois que isso passar, vai aparecer um monte. Ah, Deus me mostrou, Deus falou. Vai aparecer um monte, né? Um monte de gente dizendo que sonhou. O oportunista nunca vai deixar de existir. Mas a certeza de que isso um dia vai acontecer com a igreja que estiver no mundo e com aqueles que morreram em Jesus. Fica 2 perguntas, então, agora no final da mensagem. Você está preparado para o sobrenatural? Você tem certeza disso? Pai, obrigado pela palavra. Cuida de nós, nos guarda, nos livra do mal, nos livra do homem ruim, nos livra desse tempo. Cuida e guarda a tua igreja. Cuida de cada um de nós. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pelo livramento. Obrigado, ó Pai, por esse tempo que a igreja tem estado unida. Senhor Deus, ainda aqui, nos momentos que a gente não pode ver o rosto um do outro fisicamente, nós estamos unidos, Senhor Deus, pela fé, pela comunhão, pela certeza que temos em um Cristo, um Senhor, um Salvador, o nosso Rei. Senhor Deus, leva-nos, ó Pai amado,
até esse momento de reencontro, guardados pelo teu poder, protegidos por ti. Senhor Deus, socorre aquele que está aflito, socorre aquele que está necessitado, socorre aquele que está em dúvida nesse momento, muitos em dúvida, muitos, Senhor Deus, que esta mensagem, ó Pai, vai soar, ó Deus amado, aos corações como uma surpresa, ó Pai, porque já não creem mais no sobrenatural, já estão do outro lado, Senhor Deus. Senhor, abre os corações, abre as mentes, ó Pai, para que possamos desfrutar da Tua presença, da presença do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus amado, nos conduz em segurança, abençoa o Teu povo, nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.